Olá a todos, muito boa noite, nossa saudação, muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer hoje a oração da cura, né, com a intenção de tirar a ilusão de Covid da cabeça de muita gente, né? Nós serenar a mente e procurar ater-se aos cuidados máximos que pode ter, né, e cuidando. Eis o resultado mais positivo, não está se misturando muito. É os cuidados aí que a mídia aí propõe. Vamos nessa então, né, caros amigos, caros colegas, caros companheiros do canal. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu que as realizo, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonoia, para nos indicar o caminho do céu e da terra, protegei-nos. Então, vamos fazer a oração da cura. A oração da cura tem familiares precisando, e a importância de que essa oração da cura venha tirar da mente das pessoas a ilusão de doença e que as coisas comecem a clarear, voltar à normalidade com a grande força de Deus Pai Todo-Poderoso. A oração da cura é daqui do livrinho do Shinto Kanda, Seichonoye, né? Eu, por acaso, sou o pretor da Seichonoye e estou sempre acompanhando esses trabalhos, lendo alguma coisa que possa ser útil também a alguém que esteja precisando. Oração da cura, ou oração pela cura. É Deus que criastes tudo perfeito, o Pai onipotente e onipresente, que criaste todos os seres viventes, que criaste todas as coisas existentes, que viste que tudo estava muito bom, curai todas as pessoas que estejam com ilusão de doença, de fraqueza e que coloca Deus no coração. Todas essas pessoas que estão necessitando, mostrai que a doença não existe originariamente no mundo criado por vós. Retirai da mente deles a ilusão que vê a doença como existente. A força curativa de Deus penetra em nós e cura todas as pessoas instantaneamente. Não sou eu e não somos nós que cura. É Deus do nosso interior que cura. Serás infalivelmente curado, pois Deus é quem cura e procede a cura. Eu sou apenas o intermediário, nós somos apenas os intermediários, somos apenas a emissora radiofônica de cura e amor de Deus. Deus entrou agora nesta emissora e está transmitindo as ondas espirituais de cura. Os que aproximam desta atmosfera serão todos curados. Não existe doença alguma que não possa ser curada pelo amor, força curativa de Deus. A doença não existe no mundo da criação de Deus. O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Não sou eu quem afirma. É o Deus do meu interior que assim afirma. O homem é vida de Deus. Por isso é impossível adoecer. Neste momento, o amor de Deus penetra em nós e brilha resplandecentemente a luz espiritual que ilumina toda a humanidade. Recebendo esta luz, serão todos salvos, serão
todos curados. Pessoas, parentes, que estejam necessitando, estás agora envolto na luz espiritual do amor de Deus. Estás absorvidos no amor de Deus. Apagou-se toda a tua ilusão. Desapareceu todos os sofrimentos. Acabou a desarmonia no lar. Dissolveu todo o conflito entre as pessoas. Eu vejo agora o mundo do amor de Deus realizando perfeitamente à tua volta. Já não existe nem doença, nem aflições. Muito obrigado, muito obrigado. Está aí, então, a oração da cura, proposta aqui pelo livrinho da meditação Shinsukan. Sugiro também a todos os nossos amigos aprenderem a fazer essa meditação Shinsukan matinal, que é um fortificante, um diamante de energia positiva que dá nas pessoas aprender a fazer a meditação Shinsokan, que também tem o efeito de renovação, de cura. Eu posso ler a sutra para vocês? Permitem? Então eu vou ler a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que está nessa sutra aqui da capa branca, né? Os senhores viram? Vou começar fazendo a revelações divina do Ascendedor dos Sete Candeeiros, que diz assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, seja atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconcilia-se com todas as coisas do universo significa, reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira, será consolidada através do recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece ao teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a todas as pessoas, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns,
Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Essa revelação é de 27 de setembro de 1931, que é Origens, do autor Mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, desde 1930. Então, vamos ter a leitura da Sutra Sagrada rapidamente, para que os senhores assimilem essas palavras da verdade, homem-deus, homem, filho de Deus. Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, Deus. Um dia o anjo vindo a Seichonoye recita o Deus da criação, transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida, sendo essa a natureza verdadeira de Deus, absoluto. Quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, a justiça de cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não é quem seja miserável. Deus é o todo de tudo, sendo Deus o todo e absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade, de tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barra, não usa madeira, não usa martelo, não usa cisel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma, cria unicamente com a mente. A mente é criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente, onipresente. Quando a mente desse Deus onipotente, desse Deus perfeito entra em vibração, se torna palavra, desenvolve todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente, nada que tenha sido feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerar a realidade é ilusão, cuidai para que não os apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece, a ilusão é efêmera, em breve se desfaz. A realidade, porque a livre não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem do espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente, não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais, existe espírito doente, existe espíritos sofredor, espírito que não tem estômago e sofre de doença gástrica, espírito que não tem coração e sofre de doença cardíaca, né? Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima, são sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será a realidade. Não temais o que não é realidade, não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o real com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira, enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal, além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa, além da verdade, nada existe que destrua a mentira, além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida, ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e a perfeição.
Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não criou pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo, todo espírito do universo virem esta verdade e despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais são as causas de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade, o ser vivo, todo este mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade à matéria final, nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Essa circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece o lutador. Se nela for projetado um lutador ou um doente, se nela for projetado um doente, porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador que cobre o filme incolor e transparente, que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente, porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Ao colocados no projetor um filme incolor e transparente que não tem a imagem resultante da reação do sensibilizador e na tela projetar deste filme, não perecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre, nem aparecerá evidente doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior ao do saudável lutador, por mais saudável que esteja o lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. No âmbito da matéria, no âmbito do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Esse sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e a vida é eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora mesmo matéria e compreendeis a imagem verdadeira da vida, realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. E ao fato de conhecer essa verdade se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, chamada caminho. O caminho está com Deus, Deus é o caminho. É a realidade, aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida e conhece a vida, não conhece a morte. A vida é sinônimo de realidade, a realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre, por isso a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá, e aquele que crê senil logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida, pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida projetada no espaço dá seu nome de matéria. A matéria é ordinariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer, vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, a luz perfeita que acompanha a realidade, a luz infinita e onipresente, que desconhece restrições, porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece escuridão, desconhece tropeço, desconhece embaraço. Como o anjo que passeia no céu, como peixe que nada no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz, cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina. Xinga as trevas da ilusão, somente a verdade é a realidade.
A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo, ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela sua imagem verdadeira, que é a vida plena de luz, Deus luz, de infinito universal, sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, também criador de todas as coisas. Por isso Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, substância, também criador. Por isso unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo não existe vida que não seja bem, também não existe realidade que não seja bem, também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos vossos, sendo pesadelo aquilo que dá força, ativa a infelicidade, a doença, a desarmonia, a imperfeição. Essas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer, mas ao despertarmos percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, a força maléfica, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo, nada mais são que dores criadas pela nossa mente. Em verdade, a força maléfica, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admite Buda, chama isso ilusão. Nas doutrinas que admite Deus, chama no pecado. Diz ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida, né? Disse pecado por se encobrir, não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira. Para o capítulo Ilusão. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo na Seixonoia, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar, despertar espiritual dos homens. Qual é a natureza da ilusão? Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente. Nisso consiste a ilusão. Disso ilusão, o desconhecimento da verdade, embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento vertido dá-se o nome de ilusão. A vida, embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, e todas as formas e natureza da matéria sejam criações da mente. Acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem, se angustiam, segundo as mudanças materiais. E não compreendem que a imagem verdadeira de si própria, sua vida, é perfeição e harmonia, e a isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz, porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão a existência real, dor e angústia que nasce da ilusão, teriam também a existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente desfarão e não são realidade. Pecado. Tem o pecado a existência real? Ouve-se, volta a indagar o querubim, ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus, o que vem de Deus, sendo Deus a perfeição. Tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto: considerais perfeição pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: o pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis, imaginando aquilo que é existente como inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidade, são falsidade, embora usem a máscara da realidade.
Vim para arrancar essa máscara e mostrar a realidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio o Sacramento com esta mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todo o universo conseguiria extinguir, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extinguir. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todo o universo, os homens de bem, extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são te perdoado os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seixoné, pelo poder da palavra, revela a natureza do pecado, faço com que o pecado volte ao nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, eu sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho, sou a vida, aquele que bebe em mim não adoece, não morre, sou a redenção, aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado, o anjo torna o Querubim a indagar: mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é globo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem o conjunto de tudo isso. Conhecer bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, o homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, não existe luz sem fonte luminosa, assim como luz e fonte luminosa são o seu corpo, Deus e o homem são o seu corpo, porque Deus é espírito, o homem também é espírito, porque Deus é amor, o homem também é amor, porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria, o espírito não é peculiar à matéria, o amor não é peculiar à matéria, a sabedoria não é peculiar à matéria, portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem é verdadeiro porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque a vida é incapaz de pecar, incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença como a morte nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida e conscientizai o homem real, que é a vossa imagem verdadeira. O homem real é homem-deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real, o que peca não é homem real, o que adoece não é homem real. Homens da face da terra, vos digo: conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios sois homem real, nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, aquele incapaz de adoecer, aquele incapaz de morrer. Há quem diga pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso neste mundo não existe um pecador. Sequer o pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus, a doença é contrária à natureza verdadeira da vida, a morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombra das ilusões da mente. Quem sonha imagina coisas inexistentes no mundo da imagem verdadeira. Deus e homem são o seu corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que pecado, doença e morte são a existência verdadeira surgiu em tempos remotos da teologia, segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, doença e morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e esse volta ao nada original. Ao ler 16 doenças, se sois curados, se conheceres a verdade, se sois curados de doença, é porque destrói a ilusão inicial. Não existindo ilusão inicial, não existirá ilusão seguinte, não existindo ilusão alguma, porque o homem é ordinariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar, não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer, não existindo ilusão alguma, porque o homem é ordinariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o sentido do homem, não vem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero, vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra, também que uma é luz emanada de Deus, vi também que o corpo é apenas sombra da mente.
A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra corrente do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não construís realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem Deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem a matéria persistente que alojou o espírito. Então, o dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente. Assim como o casulo é produto do bicho da seda, não é no casulo pré-existente que aloja o bicho da seda que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com o selo da mente, e nele instala seu próprio espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem, e não passa de casulo do homem. Em chegada a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e a salvou como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do homem. Segundamente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar a vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne. E romperá o casulo de carne e ascenderá um mundo de muito maior liberdade. Não faz isso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se coar no céu sublime música angelical. Caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da sutra sagrada. Rogamos que as santas bênçãos dessas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar cada vez mais a imagem verdadeira. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado a todos. Espero que essa sutra sagrada sirva para alguém, né? Para abrir a mente, a ter a espiritualidade, estar com Deus todos os momentos. Muito obrigado, muito obrigado.